5 fatores essenciais para começar a fazer dinheiro com um propósito em Deus. Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os 3. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente, impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Seja muito bem-vindo ao novo episódio do podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a viverem um propósito maior na vida profissional em Deus, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E a gente gosta de fazer isso de um jeito simples, informal e carregado de propósito. Aê! Eu sou o Rafa Villarreal. Eu, a Pri Villarreal, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre 5 fatores essenciais para começar a fazer dinheiro com um propósito em Deus. Eita, e sem isso é quase impossível o cristão realizar isso. Quais seriam esses fatores, Rafa, essenciais para um cristão fazer dinheiro e viver, enfim, o propósito em Deus? Tá, antes de falar quais os fatores, eu vou falar o porquê esse tema é importante a gente falar aqui, né, para o pessoal. Eu vejo que quando a gente olha pessoas, histórias de sucesso, pessoas que realizaram, pessoas que são inspiração na nossa vida, a gente sempre chega no ponto de olhar as características, os fatores determinantes, as habilidades, e a gente muitas vezes vê isso, se espelha e é legal, porque é um estímulo. Mas existe uma tendência da gente muitas vezes olhar para essas coisas e a gente achar que essas coisas são quase que inacessíveis, são distantes para a minha realidade. Pô, é legal aquele cara ter vivido isso, mas eu não sou assim, né? Eu não sei se eu consigo. E quando a gente fala de viver essa realidade em Deus, né? Seja você uma pessoa que quer, né, empreender, né, ser funcionário, enfim, uma outra fonte de... Não importa. Você precisa entender que Deus é o maior interessado nisso, sempre falo esse ponto, mas principalmente entender que tudo aquilo que você precisa para realizar esse plano, esse propósito maior em Deus, está dentro de você. O que você precisa é simplesmente desenvolver, porque nós somos frutos daquilo que nós recebemos na nossa criação. Então, por exemplo, vou falar, né, os fatores e tal, mas vários desses fatores talvez não seriam possíveis de ser vividos se, né, eu não vencesse, por exemplo, a minha timidez. Sim. Então eu vejo que várias pessoas elas falam assim, mas para vocês é fácil, é isso, mas eu sou tímido, eu tenho resistência à câmera, eu não sei se eu consigo falar em público e tal. E daí ela pega aquela condição e ela coloca como uma limitação, quando na verdade a gente precisa entender que tudo pode ser desenvolvido. Sim. Eu lembro que... Conta um pouquinho do cenário do Rafa tímido, que eu acho que as pessoas não conhecem. Elas não conhecem, mas... Eu também não conheci o quadro extremo de timidez. Sim. Mas eu acho que assim, fruto daquilo que aconteceu na minha infância, né? Algumas pessoas conhecem. Então, houve a separação dos meus pais e daí, enfim... Você tinha 2 anos. Eu era pequeno. Criança, não vivi com meu pai, né? Mas essa falta de paternidade gerou uma série de questões relacionadas à inferioridade, insegurança e timidez. Então isso é um padrão que existe assim na minha família e que eu identifico e vejo que uns conseguem romper, outros não. Mas essa timidez no meu caso era extrema, né? Então, por exemplo, eu era o único homem da casa, então tem minha mãe, tem minhas irmãs, eu era o caçula, então eu via que toda e qualquer situação que precisava me expor, eu tinha uma extrema timidez. Então até a aula, né? Então, aula de violão, eu queria fazer uma época, eu só consegui se for fazer particular. Nada em público, nada em coletivo. Público, não, tinha muita barreira. Até na igreja, quando as pessoas vinham me chamar, assim, pro grupo de jovens e tal, eu brinco que eu queria fazer xixi nas calças, né? Ele tinha vergonha de ser abordado. Não é vergonha de falar, é vergonha exatamente, né?
E eu lembro que lá em 2003 para 2004, depois da minha conversão, eu estava numa conferência e foi ali que eu tive uma experiência muito profunda com Deus e eu entendi que Ele tinha algo para mim, não sabia exatamente o que era, mas ali a gente chama de um chamado, algo expressivo. O chamamento do Senhor, é. Eu lembro claramente que nessa conferência eu falei para o Senhor de forma genuína, Deus, se o Senhor tem algo para mim, tira essa timidez. E eu achava que fosse acontecer algo místico, né? Tipo, pá! Ai, magicamente. Talvez aconteça com alguma pessoa, né? Não duvido. Mas eu lembro que o que o Senhor falou para mim é quando a tua, né, alma falar não, responda com um sim no espírito. Então eu lembro que naquela conferência aconteceu o romper, porque na sequência, nada combinado, eu saí ali com um grupo de jovens e eles falaram, vamos lá fazer tal coisa, eu nem sabia o que era. No final das contas eles foram vender camiseta no Farol para uma ação que era levantar recursos para um centro de recuperação. E dentro desse ponto, tem um barulhinho aí, mas não sei se vocês estão conseguindo ouvir, né? Mas vamos embora. E eu lembro que ali, eu me permiti, quando minha alma ali falou não, tal, eu fui rompendo. Tá, mas o que isso tem a ver com empreender amor? O que isso tem a ver com esse assunto, né, de 5 fatores essenciais para você gerar recurso e tal? Tem a ver com esse ponto, porque a gente muitas vezes pode pegar uma habilidade que eu não tenho desenvolvida e dizer eu não tenho, nunca terei. Ou eu posso pegar essas coisas e falar, elas são essenciais para viver aquilo que Deus tem para mim. Então, se são essenciais, eu posso desenvolver. Sim. Se alguém desenvolveu, eu também posso. Então, no meu caso, foi um processo, né? Então, tive que fazer treinamentos, né? Eu lembro claramente que um gestor uma vez me deu um livro daquele Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu falei, caraca, isso aqui é uma indireta, hein? Ele tá me dando esse livro, quer dizer que eu talvez não sou tão influente, tenho vergonha e tal. Mas eu fui vendo que essas habilidades são pontos que a gente consegue desenvolver na nossa caminhada. Mas aqui o foco não é falar dessa questão comportamental, é falar sobre esses fatores que são talvez decisivos para você ser relevante nesse processo de transição para viver um propósito maior na sua vida profissional. Eu acho que o interessante aqui é se você não se vê num desses pontos, é ter essa mentalidade, igual estou tímido, mas posso romper e me tornar ousado, posso romper as minhas limitações. Então, Sim. De todos os pontos que forem falados aqui, talvez se você não se identificar, você saber, cara, eu preciso trabalhar isso em mim. Exatamente. É alcançável. Sim, totalmente. Então é isso, a pergunta foi quais são esses fatores, direto ao ponto, né? Então eu listei alguns e eu vejo que assim, o principal fator não é o principal, não é uma hierarquia de importância, mas o ponto 1 eu enxergo que é o inconformismo. Então pessoas que tendem a ficar acomodadas, a aceitar as coisas como elas são, elas não se tornam uma resposta. Então sabe aquela frase, seja a resposta que você deseja ver no mundo? Agora, quando a gente entende lá Romanos 12:2, né? Não se conforme com o presente século, mas se transforme renovando a sua mente para viver a boa vontade perfeita e agradável de Deus. Perfeita e agradável vontade de Deus. É isso, cara, o inconformismo. Então é ser grato, mas ser inconformado. O segundo ponto eu vejo que é assim. Peraí, rapidinho. Nesse ponto 1 é muito interessante falar, porque é o meu aspecto. A minha tendência é eu me acomodar. É diferente do Rafa nesse aspecto. Mas a minha tendência é me acomodar. E eu criar a justificativa aceitável dentro de mim que tá tudo bem assim. Então isso é um ponto extremamente importante, porque você aceita o ambiente, você aceita a condição e tipo, tá tudo ok, entendeu? E quando Deus quer te levar para outro patamar, você precisa entender que não tá tudo bem e eu não posso mais aceitar. Exatamente. Então eu tenho que produzir um inconformismo dentro de mim, né? Porque parece que tem que vir Deus te sacudir e falar, não é isso. A prova disso é que Paulo fala à igreja em Romanos, não se conformem. Então ele está dando uma direção para eles não se acomodarem. Sim. Então é como se ele estivesse dizendo, sejam inconformados. Sim. É muito incrível isso, porque você tem que produzir. Então é uma coisa que começa na consciência, não é uma coisa que você está incomodado. É uma coisa que você tem que
ampliar a sua consciência, cara, eu preciso me tornar inconformado com essa situação para ir para o próximo nível. Sim. Então é algo que você busca, ativamente busca. Então primeiro vem a consciência, depois eu tenho passos práticos para isso ser gerado. E eu vejo que a gente falando de empreender e de viver um propósito em Deus, a gente precisa até mais, porque tem muita gente que toma esse princípio para se tornar inconformado simplesmente por uma situação financeira, por uma situação de vida e tal, e por desejos puramente pessoais. Só que se a gente está falando de fazer algo que é, cara, uma coroa incorruptível, algo que gera justiça, algo que vai gerar uma resposta no mundo de alguma maneira, então nosso encargo fica maior, porque não é sobre você. Porque se você pensar que é sobre você, você vai ter a opção de falar assim, então acho que eu não vou fazer. Okay. Mas quando você fala assim, cara, você não tem opção, porque se você ficar calado, outras pessoas vão morrer, outras pessoas vão sofrer, outras pessoas vão deixar de viver. Daí você, caramba, daí eu consigo entender porque que o Senhor ele fala de os tímidos não entrarão no reino dos céus. Vamos fazer um podcast só para falar sobre corpo, alma e espírito e esse lance da consciência. Acho que em tudo que a gente fala esbarra nisso. Sim, sempre, né? Porque eu acho que é o básico, assim. Qual que é o 2, Rafa? Sensibilidade a Deus. Não adianta nada você ficar inconformado e ser insensível. Sensibilidade a Deus é um ponto importante. Então isso é criar uma disciplina de colocar Deus na tua agenda. Talvez você não tenha um devocional diário, talvez você não tenha um tempo de qualidade com Deus. Então o que você precisa? Ter esse tempo. Quando você tem esse tempo, você vai esticar o músculo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui participar de um processo de oração intensiva era uma época que estava tendo um evento, o pessoal me colocou lá num círculo, como é que fala? Relógio de oração. Eu lembro que eu orei ali o máximo que eu pude, todas as palavras que tinha no meu repertório, e eu tinha orado 5 minutos. Mas depois que você começa a exercer esse músculo no espírito, você ora 3 horas e nem sente. Então não significa que você precisa orar 3 horas todos os dias, mas a questão é, assim como é importante fazer exercício, assim como é importante outras coisas, ter tempo de qualidade com Deus é importante. Então acho que eu já dei a resposta, né? Porque o fator é sensibilidade a Deus. Como tem sensibilidade? Ter tempo de qualidade com Ele. E outro aspecto de novo, consciência de que eu preciso desse tempo de qualidade. Sim. Então não necessariamente eu vou ter vontade, não necessariamente eu vou ter tempo, mas eu tenho consciência que eu preciso organizar a minha vida e fazer mesmo o contrário à minha vontade, porque eu preciso de estar sensível. Sim, exatamente. Eu já vou mandar direto, porque eu tô vendo que tem talvez outras perguntas que tem a ver com esses fatores em si, né? Pode falar. Então, acho que segundo ponto, sensibilidade a Deus. Terceiro ponto, visão. Mas mais do que visão, eu gosto de falar de estar aberto. Que quando a gente fala visão, hoje no mundo secular, a pessoa cria aquela coisa meio que visão é uma coisa que uns têm, outros não têm. Então, eu não tenho visão. É estar aberto. Porque vão ter coisas que Deus ele quer te mostrar e Ele vai talvez te mostrar através de uma outra pessoa. Então eu estou aberto a isso. Então eu lembro que eu tinha um grande líder assim que eu tinha como referência que num determinado momento ele falou uma frase que era assim: se você não consegue enxergar, pega os meus olhos emprestado, né? Eu sei que parece uma coisa meio assim motivacional, mas é real, sabe? Assim, tem vezes que você não está conseguindo enxergar uma coisa, mas que outro está enxergando genuinamente em Deus. Então é estar aberto para, né, se colocar em submissão, né, em subvisão. Então estar aberto às referências, um monte de coisa. Então esse terceiro ponto, estar aberto a caminhos, a novas possibilidades. Acho que quando você está fechado, você limita. Quando você está aberto, coisas novas podem surgir. Quarto ponto, coragem. Então, não adianta você ser um inconformado, estar sensível, estar aberto, mas na hora que você precisa agir, você Pode. Então, coragem, meu. Então, ser forte e corajoso. O próprio Deus, ele fala que, né, a coragem é um fator decisivo. Sim, é o que rompe, né? E é um fator que é desenvolvido. Ou, né, estimulado, porque o próprio Senhor falou, seja forte e corajoso. Então, não era, mas teve que desenvolver coragem.
Então, coragem é uma coisa importante, assim. Vai ter coisas que você vai ter que fazer com Deus que você vai falar, cara, mas será que é isso? Será que é aquilo? Fala com tal pessoa, vai em tal lugar, rompe isso, faz aquilo. Você vai estar sensível à direção de Deus, Ele te direciona, mas se na hora H você não... você para. E por último é estar atento às conexões. Então nunca a gente vai realizar algo grande sozinho, somos membros uns dos outros e a gente precisa entender essa questão das conexões no espírito e para isso você precisa estar atento, porque talvez aquilo que você está orando, a resposta está da pessoa que está do teu lado, uma pessoa que você vai encontrar hoje. Talvez aqui, né, nesse encontro no podcast, mas as pessoas elas estão tão distraídas que elas passam assim e não fluem. Então acho que são 5 principais fatores que eu acredito que fizeram a diferença na minha vida e pode fazer na vida de muita gente. Para a gente explorar um pouquinho, assim, eu queria que em cima de cada um desses fatores que você falou, você trouxesse de forma específica. Por que um cristão, por exemplo, o primeiro ponto, inconformado, né? Como fazer? Por que um cristão inconformado conseguiria fazer dinheiro e viver um propósito profissional em Deus? Beleza, lembrando que a gente fala de fazer dinheiro pela questão mesmo de romper esse ponto que as pessoas têm um bloqueio, né? Por quê? Porque a questão do inconformismo vai fazer você romper todas as barreiras que talvez você tenha ao dinheiro, que você tenha a habilidades novas que você precisa desenvolver, a novas pessoas que você precisa ter, a novos conhecimentos. Então, quando você não se conforma com a tua situação atual, então talvez você está assistindo isso, você ainda não tem algo concreto desenvolvido, ainda não tem algo rentável, ainda não tem algo que esteja permitindo com que você abençoe a sua família e ainda seja uma resposta na vida de outro. Talvez você não tenha, tudo bem não ter, mas você precisa se inconformar. Então, seja grato, mas inconformado. Então, tudo bem momentaneamente, né? Não Sim. Tudo bem para sempre. Sim. Então, eu acho que o porquê, simplesmente porque esse é um aspecto que vai fazer você esticar. Então, Paulo ele fala, vocês não estão limitados em nós, mas vocês estão limitados nos seus próprios afetos. Então, eu vos digo, dilatai-vos, outra vez vos digo, dilatai-vos. Então, dilatar é justamente o se romper, e só rompe quem é inconformado. Então, quando a gente fala das coisas de Deus, cara, eu não posso ser um cristão que acha que é normal alguém morrer de fome em pleno 2023. Então, enquanto a gente está fazendo esse podcast, tem alguém morrendo de fome, tem alguém sendo abusado, tem alguém sendo escravizado, né, dentro desse contexto de tráfico sexual. Isso acontece nos dias atuais. E talvez do lado da tua casa está acontecendo situações sérias. E se você acredita que você é um seguidor de Jesus, você não pode se conformar com isso. Isso não pode não mexer com você. Isso tem que mexer com você. Ah, mas eu não vou ser a resposta do mundo. Cara, você vai ser a resposta do mundo. Você pode mudar o mundo. A gente brinca ainda que um mundo de cada vez. Agora, quando você vai fazer isso? Quando você não se conformar em ficar trabalhando para pagar boleto. E o ser sensível, um cristão sensível a Deus, por que é tão primordial para esse resultado? É primordial e esse fator é importante, porque senão você vai fazer as coisas da tua cabeça. Você vai começar a fazer cursos, conhecer pessoas, ter novas referências, encontrar novas oportunidades e achar essas coisas muito legais. E elas realmente podem ser muito legais. Mas talvez essas coisas não sejam o que você precisa fazer naquele momento. Eu sempre digo... Talvez fazer a transformação que eu fui lá, talvez gerado um inconformismo, querer fazer na força do meu braço, né? Exatamente. Raiva, porque senão o inconformismo vai virar frustração, vai virar ansiedade, vai virar, sabe, uma inquietação que também é da alma. Então, quando você tem a sensibilidade em Deus, você pega aquele inconformismo e trabalha para ser algo respondido no espírito e não na sua força humana e não do teu jeito. Então a gente sempre fala daquela questão do tempo e do modo. Você pode fazer a coisa do tempo certo do modo errado e do modo certo no tempo errado. Sensibilidade vai ser a resposta. Sim. E ser um cristão aberto a essa visão de Deus?
nessa jornada, como você enxerga? Eu acho que na nossa jornada, o estar aberto é dar um passo no escuro, sabe? Tipo assim. Quando você fala estar aberto para receber uma visão de Deus, você enxerga que é esse processo de descoberta do propósito? É essa visão que ela é ampliada e aos poucos, durante a caminhada? Eu sempre brinco, eu sempre falo que não é descobrir, é construir o propósito. Tá. Então é nesse processo de construção. De estar aberto. Estar aberto. Então, por exemplo, vamos pensar um exemplo nosso prático. A gente estava lá em 2016, tudo certo para a gente ir ou para a Austrália ou para Estados Unidos. Então a gente já sabia que a gente ia estar fora do país, a gente já tinha uma direção de Deus, a gente tinha as nossas referências daquilo que a gente imaginava que era como viver a direção de Deus. Então a gente falou com os contatos, a gente tinha lá o parâmetro que era fazer um college, que era fazer um tipo de treinamento específico. A gente viu que os 2 lugares que tinham college eram nesses 2 países. Então a gente estava tipo aberto. A gente falou assim, ó, tem esses 2 países. Temos contato nos 2 lugares. Vamos avançando. Então a gente estava meio assim, se o visto não for aprovado nos Estados Unidos, a gente vai para a Austrália. Se não der certo na Austrália, a gente vai para lá. Mas a gente está aberto. Eis que chega um retiro, né? Que a gente estava lá em fevereiro e daí no meio do retiro, no final do retiro, Deus falou, eu estava no ônibus e eu estava ali, né, muito cheio de Deus, do que Deus tinha falado com a gente, e eu senti claramente uma direção do Espírito, fala com tal pessoa. Cara, na hora eu parei e falei, Pri, leva o pessoal que eu vou de carro, e eu fui falar com uma pessoa que tinha chegado no final daquele evento, que era uma referência pra gente, que morava há 7 anos na África. Cara, nós não tínhamos pensado nunca em África, né? Não. Tem gente que, quando fala de meio cristão, pensa... A vida toda orou por África. Nunca pensou. Mas ali naquele momento, fala com ele. Na hora que a gente foi falar, e eu fui falar, em 15 minutos de conversa, Deus falou, África. Então eu entendi que não era Austrália. África do Sul. Cara, não tinha nenhuma referência do que eu ia fazer, do que a gente ia gerar, mas eu estava aberto. Então, hoje a gente fala dessas coisas, parece loucura. Mas olha tudo que foi gerado depois. Né? Começamos uma escola, vários alunos, fomos para vários países, conhecemos vários projetos, depois... Isso tudo foi o principal insumo para virar o que hoje é Empreenda Amor. Sim. Agora, pensa que isso não aconteceria se não tivesse aberto naquele momento? Sim. E isso, talvez como casal, também é importante, porque você, como esposa, também está aberta. Sim. Então, esse aberto também é o flexível ao teu... Sim, é estar aberto às possibilidades que vão surgir e você não vai saber, não vai ter total segurança e tal, mas você vai saber que é Deus, então... Estar aberto às possibilidades, estar aberto aos caminhos, estar aberto aos formatos. Então tem gente que fala, mas eu não acho que o digital é para mim. Talvez o digital seja um caminho para aquilo que Deus quer construir na vida da pessoa. Uhum. Independente da área que você atue. Então, cara, eu sempre entendi que o fator decisivo é estar aberto. Então, poxa, eu quero entender como gerar impacto. Daí fui estudar sobre negócios de impacto. Cara, eu estava aberto. Uhum. Então, várias coisas que a gente viveu, né? A gente poderia dar vários exemplos. Vai conhecer um projeto. A gente, quando conheceu o Rosano lá em Moçambique, quando conheceu o Felipe em Morumbala, a gente nem sabia o que era, mas a gente estava aberto. E depois surgiu alguma parceria, algum processo, alguma coisa. Alguns pontuais, outros até hoje. Mas tudo cooperou para essa construção do que Deus está querendo fazer na nossa vida. Sim. Sobre ser um cristão corajoso. Corajoso. Eu acho que a coragem é o que a gente chamaria de intrepidez, né? Dessa questão de responder ao Espírito. Então, Pedro, que era o iletrado pescador, ele estava lá falando para milhares de pessoas e todos foram impactados. Como isso? Eu acredito que existe uma porção que vem de Deus. Não é uma questão somente que você tem ou não tem. Então, tem coisas na palavra que fala, peça a Deus os melhores dons, né? E você vai receber. Então, se você não se enxerga uma pessoa corajosa, você pode pedir a Deus essa coragem. E essa coragem vai te ajudar a
né, fazer as coisas. Então tudo que a gente falou, né, em outro aspecto também é a mesma coisa. A coragem de ir, a coragem de fazer, a coragem de dar esse passo, a coragem de se conectar, né? Então, isso é muito louco, assim. Eu lembro... A gente poderia dar vários exemplos, mas vamos pensar na questão da Namíbia. A gente estava na Namíbia, a Marizinha falou, conhece o Luiz Hermínio? Não. Cara, ele é um cara que fala de reino e tal, nunca vimos. A gente foi ouvir ali uma mensagem dele, fomos muito marcados por Deus, vi que existia uma conexão no Espírito, estava aberto. Daí a gente pensou, poxa, precisamos renovar o nosso visto. Será que a galera do Mevô tem alguma coisa pro lado de cá? Daí eles tinham uma base lá em Morumbá, na África. Tô dando esse exemplo porque veio na memória agora. Sim. Liguei pro Felipe, não conhecia, falei isso. Ah, tá, beleza, pode me ajudar aqui. Ele nem botou muita fé. Mas no outro dia, cara, peguei um avião, fui para outro lugar. E quando você pensa assim, a gente tá falando de um lugar que era... Cara, era 10 horas de ônibus, depois a gente chegava lá em Maputo, mais 3 horas de avião até Quelimane, e depois mais 5 horas até Morumbá. Cara, tem que ter coragem, né? Mas o que aconteceu? Desse jeito a gente não foi nada planejado, se conectou com o Luiz, criamos uma conexão ali que foi genuína. Se você for pensar nas decisões que a gente tomou na nossa vida, muitas coisas foi baseado em conselhos que ele deu ali. Acho que esse puxa para o próximo passo, que é o aberto para as conexões. Quão importante é isso numa jornada para empreender por um propósito em Deus? A gente tem história com isso também. Caraca, é muito louco, porque a gente falou desses fatores, a gente não tinha nem pensado em quão Na amarradinho ele tá no outro, né? Mas você vê como é que tá tudo amarrado? Porque a coragem, eu acho que a coragem é o manifestar, né? Todos os outros aspectos é algo dentro de nós, né? O inconformismo, qual o próximo, os outros que a gente falou? A sensibilidade a Deus, a nossa busca e tal. A coragem é quando tudo aquilo que o Senhor já falou com a gente está ampliando o nosso entendimento, a nossa visão. A coragem é o manifestar, né? Chega de ficar pensando muito, chega de ficar na mente. É ação, né? É ação. É ação. Só que nessa ação, no meio do caminho, a gente conhece as pessoas, né? Sim. A gente conhece as pessoas e a gente começa a manifestar essa coragem. Então eu vejo que assim, dentro dessa pergunta, né? Por que o fator das conexões, estar sensível às conexões também faz com que você viva essa realidade de empreender amor e tal? Cara, eu vejo que é impossível fazer sozinho. Deus, ele força a comunhão. Eu lembro da questão do Miguel Mar, a Isa. Então a gente tinha uma aluna, que é a Isa Doraito, e ela estava falando, né, para um dos líderes dela, falando, Miguel, mas a gente sempre falou sobre essa realidade de reino, mas a gente nunca entendeu desse jeito. Eu achei aquela resposta dele uma coisa muito sábia, porque ele poderia, né, comparar, nosso é melhor, a visão é... Mas ele não, ele virou e entendeu esse lance das conexões. Eu lembro que ele pegou um celular e ele falou, olha, a gente tinha essa visão sobre o reino, mas Deus está mostrando essa para uma outra pessoa, essa para uma outra pessoa, essa, e tudo isso faz parte do grande de Deus. Então, cada um tem uma porção. Então, isso reflete um pouco dessa questão da atenção nas conexões, porque talvez você tenha um pedaço no quebra-cabeça e a resposta do outro pedaço está na outra pessoa. Então a gente tem que estar sensível. E essa é a maravilha de Deus, de não dar tudo para uma pessoa só, né? Sim. Porque ele força a comunhão e na comunhão algo se completa e de saber isso que habita no homem, né? Essa natureza humana de... Imagina se ele desse tudo para um só. Sim. E existe esse fator daquilo que Deus quer fazer com você, é algo único, mas nada se cria, tudo se combina. Então essa combinação vem das conexões. Sim. Eu lembro que o Betão, que é uma dessas referências que nos ajudou lá na África, né? Ele... cara muito conhecimento, instruído em várias coisas, hebraico e tal, mas eu lembro que ele falava tantas coisas que algumas pessoas elas viam aquilo e falavam assim, tá, eu não sei por onde começar, porque é muita informação, né? E eu lembro que eu comecei a ajudar ele a colocar as coisas numa didática. Ele falava, putz, muito legal, porque eu vejo que
É como se eu sou a farinha e Eu você produzo a farinha, mas você é o padeiro. Você é o padeiro, Ninguém né? vai comer farinha. Você tem que organizar as ideias para o povo comer pão. Isso, exatamente. Mas assim, essa foi uma fonte na minha padaria, entendeu? Depois eu comecei a me conectar com outras referências que eram de mundos completamente diferentes, mas que Tudo se completa. tudo se completa. Então, muitas vezes a galera se conecta com a gente, cara, mas como é que você enxerga essa... De onde que surgiu essa questão do corpo, alma e do espírito? Como é que isso está ligado a empreender? Como é que isso está ligado a impacto? As pessoas elas não conseguem entender, mas, cara, não é que a gente, né, nós somos únicos no sentido de mais importantes. Mas nós somos abertos às conexões que nos completam em vários aspectos. Exatamente. Né? Muita coisa do que a gente fala, do que a gente carrega, não necessariamente veio da gente, né? A gente Sim. recebeu dessas conexões. E eu acho que é isso que é o legal, porque, por um lado, quando nós estamos desalinhados, parece que nós somos o todo. Sim. Quando a gente entende que sei lá, a diversidade do corpo é a beleza do corpo, né? Sim. Então, você ser humilde para receber o que o outro tem. Então, você chegar numa nova conexão com essa humildade de falar o que Deus quer pingar na minha vida que ele já retém e eu não tenho. Eu acho que isso é muito legal. Exatamente. E eu acho que talvez trazendo nesse processo de clareza de propósito também. A gente tem um exercício que a gente faz que é essa questão de convergir. O que você é bom, o que você ama, o que o mundo precisa, como você pode ser pago e como isso converge com o reino e a justiça. E o digital. Cara, é muito legal essa questão das combinações, porque ela vem fruto das conexões. Então, por exemplo, talvez você está assistindo isso aí e você é da área de agronomia. Cara, eu não manjo nada de agronegócio, de agronomia, não sei nada. Talvez você seja da área de química, da área da saúde, coisas que eu não tenho nada a ver, não tenho esse conhecimento. Mas talvez você está se abrindo e atento a essa conexão para falar, cara, mas como é que eu posso aqui na área de química gerar um impacto na sociedade e como é que eu posso usar o que o Rafa e a Pri estão falando sobre o digital. Então, ou seja, por você estar aberto a essa conexão, o Senhor ele pode combinar coisas dentro de você que talvez seja a resposta para você fazer do teu trabalho algo único. E é isso que a gente vê os nossos alunos vivendo. Então, cara, a gente vê desde a bióloga, né, que era da parte totalmente acadêmica, se conectou comigo e falou, conseguiu encontrar um caminho de sustentabilidade no propósito. Até a pessoa, né, que é a mãe ali, que cuida dos filhos e quer... Então, você acha... A missionária, você teve uma das alunas, não foi? Já faz um tempo. Fala. Que ela... vendia livros para sustentar a missão e tal. Isso, olha que legal. Né? Uma aluna adventista, eles tinham dentro do contexto de igreja o modelo de coportagem. Né? E que coportagem? É você vender livros para poder fazer daquela venda de livros algo sustentável para conseguir continuar vivendo, fluindo, fazendo as coisas. Então, ela já tinha aquela referência. E habilidade, porque ela já fazia isso há muito tempo. E ela desenvolveu a habilidade com a repetição, né? Porque a habilidade ela vem com a repetição. Isso é outro fator que depois a gente pode falar mais, né? Só que ela não sabia nada do digital. Daí um amigo meu, que é o Nicolas, falou para ela, cara, você precisa conhecer o Rafa. E daí ela se conectou e ela começou a entender outros caminhos para fazer daquilo que ela já tinha de referência ainda mais escalável, mais relevante. Então ela, por exemplo, começou a ajudar outros cristãos a gerar ali uma renda, não lembro agora se era 3 a 5 mil reais, com esse processo de venda de livros. Uhum. Cara, talvez ninguém tinha pensado nisso, mas a pessoa fala, pô, é um caminho. Então, você está entendendo isso? É estar atento às conexões. Talvez ela poderia ficar só fazendo aquele caminho dela normal de focar ali no pessoal que está preso numa geografia. Mas por ela se conectar, ela viu que é possível romper a barreira geográfica, Então, eu sei que são muitos pontos, né? Dependendo da área que você é ou do que você faz,
você pode olhar tudo isso e falar, cara, mas o quão isso é aplicável para mim? Tudo isso é aplicável para você. Você só precisa estar inconformado, sensível a Deus, aberto às conexões e ter coragem, né, de fazer aquilo que Deus tem para você. Sim. Bora lá. Então agora um recado final para quem assistiu a gente até agora. Um recado final. E esse desejo, eu acho que esse desejo de fluir em tudo isso, mas sem um peso, como que seria esse fluir para viver tudo isso? Fluir sem um peso? Como assim? É porque às vezes a pessoa pode ver todos esses fatores que a gente falou e falar, ai meu Deus, eu preciso de tudo, eu não sou nada aí, sabe? Sim. E gerar uma ansiedade. Mas como fluir? Fazer de cada etapa dessa um fluir de Deus, sabe? Sem pressa, sem pressão. Sim. Eu acho que a melhor maneira para você fazer isso, fluir, é você ser intencional até essas coisas se tornarem naturais. Legal. Porque não é desencanar e falar, só são fatores. Se você realmente vê que esses pontos são importantes e você quer aplicar e desenvolver, seja intencional. Então liste mesmo esses pontos e fala, Senhor, eu quero trabalhar isso na minha vida. Eu quero desenvolver esses fatores. Eu quero me conectar com pessoas, eu quero estudar sobre isso, eu quero buscar conhecimento específico. Daí você vai ser intencional. Mas leve de maneira que você entende que existe um fator soberano. Deus, ele coopera, ele faz as coisas acontecer. Deus, ele combina tudo para aquilo que ele quer. Então, o propósito é dele, não é teu. A vontade é dele, não é sua. Então, seja intencional, coloque diante dele e fala, Senhor, é isso. Só o fator de você colocar esses pontos na tua agenda com Deus, de você orar por isso. Então, na hora que você for orar lá, Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Qual que é o pão? O pão nosso hoje é o Cristo, o maná, já foi dado. Então, aproveita esse momento da oração e fala, Senhor, assim como o Senhor já me deu o pão, já me deu o Senhor, eu quero colocar aqui as minhas petições pessoais. Senhor, me ensina a ser mais inconformado, me ensina a estar mais aberto às possibilidades, que eu possa estar aberto às possibilidades que o Senhor tem para mim hoje. Senhor, me dá coragem para que eu não fique limitado, para que eu me mova, para que eu tenha intrepidez, para que eu avance. Senhor, eu quero estar sensível às conexões, às pessoas que eu me conectar hoje no caminho, no trabalho, onde eu estiver, onde eu for. Então, só o fato de você fazer isso, as coisas já vão acontecer, eu tenho certeza. Demais. Então é isso, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora, já dá um like para esse conteúdo chegar a mais pessoas e comenta quais conteúdos você quer que a gente fale aqui no podcast. Nós responderemos tudo e não se esqueça de compartilhar. Por que compartilhar? Para que as outras pessoas sejam alcançadas. E como fazer isso? Como? Isso. Clica aí no compartilhar, ou é setinha, ou é o botãozinho ali dos 3 pontinhos, compartilhar. Mas pensa em uma pessoa específica e pensa que essa pessoa precisa entender isso. E ela vai te agradecer compartilhe o resto da sua vida. Então fechou mais um episódio na conta. Até o A gente próximo. se vê na próxima semana. O nosso conselho é viva propósitos maiores. Aê! Até mais!